Salmo 131. Senhor, meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Amém. Feche os teus olhos. Queria pedir ao pastor Júnior que ore por nós, para que Deus possa, de fato, falar aos nossos corações nessa noite. Amém. Os irmãos podem se sentar. O título da minha pregação é um coração quieto, ou um coração tranquilo. Meu objetivo é mostrar que precisamos de Deus para tranquilizar o nosso coração. Nós precisamos de Deus para aquietar o nosso coração. O velho e bom Santo Agostinho disse no livro das Confissões, no capítulo 1, o seguinte: fizeste no Senhor para ti, e nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Repito a frase de Agostinho no livro das Confissões, livro 1, fizeste no Senhor para ti, e nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Essa era a constatação do sábio Agostinho, provavelmente o maior pensador cristão de todos os tempos. Ele entendeu que o coração dele ia continuar inquieto enquanto não descansasse no Senhor. Nós vivemos na era da psicologia, né? Desde Freud, que muitas teorias e técnicas têm surgido para ajudar as pessoas a lidar com os dilemas da sua alma, com os dilemas do seu coração. Talvez nenhuma fez tanto sucesso quanto a própria escola de Freud. Mas muitas outras surgiram depois, e muitas outras têm surgido nos dias de hoje, para ajudar a gente a lidar com as nossas emoções e com o nosso coração. Fato é que a gente vive angustiado. Fato é que a gente vive conflituado. A gente nunca está satisfeito. A gente não está satisfeito com o calor, a gente não está satisfeito com o frio, a gente não está satisfeito com a chuva, nós não estamos satisfeitos com a ausência de chuva, nós não estamos satisfeitos com o salário que a gente ganha, nós não estamos satisfeitos, muitas das vezes, com o nosso casamento, com nossos filhos, com o nosso lar. A gente vive insatisfeito, a gente vive inquieto. E eu cheguei a uma conclusão de que Deus não projetou a gente para viver assim, inquieto, insatisfeito, conflituado. O conflito, ele surgiu da queda do ser humano. Antes da queda não havia conflitos, não havia dilemas para a alma, né? O primeiro conflito surge exatamente quando Adão e Eva caem. Logo que os dois caíram, Adão já acusou a esposa, né? Já criou um conflito. Adão já fugiu de Deus, já criou um conflito espiritual. Então nós vivemos hoje cada vez mais angustiados, inquietos. E a gente não consegue sozinho cuidar do coraçãozinho, né? Às vezes a gente precisa de um remedinho para dar uma forcinha, uma sertralina, qualquer coisa, porque a gente não está conseguindo parar o coração. E o mundo está pedindo para a gente acelerar. A internet está dizendo vai para frente, bola para frente. Os coaches estão dizendo não desanima, você pode. Recentemente morreram algumas pessoas
numa maratona porque estavam despreparados para correr a maratona a convite de um coach. Houve um caso, parece que houve uma morte. A gente está vivendo essa exaustão e a gente não consegue parar. Se a Idade Média nós vivíamos a era das epidemias bacteriológicas, hoje nós vivemos na era das epidemias neurológicas ou neuronais, porque as bacteriológicas, de certa forma, foram paralisadas com o desenvolvimento do antibiótico. A gente não consegue parar nosso cérebro. Nunca vi falar tanto de TDAH, de toque, transtorno bipolar, burnout. A gente está vivendo uma era que a gente não consegue. Nosso coração não está aguentando. E o meu objetivo é mostrar que só Deus pode nos ajudar de fato a quietar nosso coração. E esse salmo, ele mostra um salmista muito tranquilo. Esse salmo mostra um salmista muito quieto, muito de boa com ele mesmo. Esse salmo mostra um salmista que está bem com ele mesmo, que está legal, que está no nível bom. Se os estudiosos estiverem certos, o salmo está retratando Davi. E provavelmente Davi, no período em que Saul era rei, e que Saul começa a perseguir Davi. E mesmo no meio dessa perseguição de Saul sobre Davi, mesmo no meio dessa pressão que ele estava vivendo, do medo da morte, o salmista se revela tranquilo. Se revela de boa. Paulinho vai dizer que aprendeu a viver contente em qualquer situação. Como é que a gente mantém o contentamento da alma? Né? No meio de pressões, de perseguições, de injúrias, de críticas. Eu vejo que esse salmo nos apresenta exatamente o coração quieto, o coração tranquilo. Aqui vai usar a expressão acalmei e tranquilizei minha alma. Uma outra tradução vai dizer acalmei e aquietei a minha alma. Mas a pergunta para a gente refletir é: o que é o coração quieto? O que é o coração quieto? Primeiro, o coração quieto é o coração que desapegou das ambições da vida. Veja aí o verso 1. Senhor, meu coração não é orgulhoso, meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas para mim. Olha que interessante, vamos explorar um pouquinho o versículo. O salmista faz 4 negativas aqui, para dizer que ele não estava apegado às ambições da vida. Ele faz 4 negativas para mostrar que ele não estava apegado àquilo que as pessoas mais querem. Quer vencer na vida, quer ser bem-sucedido, quer ser rico, quer conquistar coisas. Primeira negativa: Senhor, meu coração não é orgulhoso. E ele começa falando exatamente do coração. Um estudioso na sua tese de doutorado sobre o coração, ele estudou mais de 700 usos da palavra coração na Bíblia. E a palavra coração na Bíblia, no hebraico é leve, e no grego é cardia, e depois de estudar mais de 700 vocábulos relacionando a palavra coração, esse estudioso na sua tese de doutorado chegou à conclusão de que, na verdade, o coração nada mais é do que o centro de controle do ser humano. O centro da personalidade. Se a nossa personalidade ela funciona sobre 3 dimensões: a dimensão cognitiva, como eu penso, raciocino, correlaciono os fatos da vida. Se na minha personalidade eu tenho as afeições, como eu sinto, absorvo o mundo que está em minha volta.
E se na minha personalidade está a vontade, a capacidade de decidir, ele está dizendo: o coração é o centro que controla a cognição, a afeição e a volição. Ou seja, quando eu estou pensando, é o coração que está pensando. Quando eu estou sentindo, é o coração que está sentindo. E quando eu estou decidindo, é o coração que está decidindo. Ou seja, no popular se diz que coração é emoção, mas para a Bíblia, para o ensino das Escrituras, o coração é o centro da nossa personalidade. Por isso que Provérbios vai dizer: guarde o seu coração, no capítulo 4 de Provérbios, porque dele procede as fontes da vida. É por isso que Jesus Cristo vai dizer, e ele foi muito enfático nisso, que é exatamente do coração que procede todas as coisas: o adultério, a imoralidade, a avareza, o orgulho. Ou seja, para Jesus, o coração é o centro da nossa personalidade. E o próprio Jesus vai dizer que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, para Jesus, o centro é o coração. Então, Davi chega aqui e fala: Senhor, o meu coração, o centro da minha personalidade, o centro de controle da minha vida, não é marcado pela soberba, pelo orgulho. Isso não me escraviza. Isso não me condiciona. Eu não sou movido por orgulho, por arrogância. Não é isso que me faz viver. Não é essa a minha bola propulsora. Isso não é a minha força motriz. Eu não sou guiado por esse espírito de orgulho. E nós sabemos pela Sagrada Escritura que o orgulho precede a queda, diz Provérbios. Os estudiosos, analisando Ezequiel e Isaías, dizem que o orgulho foi a causa da queda de Lúcifer. Eu não sou orgulhoso. Eu não fico alisando o meu ego, ostentando que eu não sou, ostentando que eu não tenho. Mas ele vai para uma segunda negativa. Ele diz: Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Não só o coração, a fonte de tudo. Não só o coração, a fonte da cognição, da afeição e da volição, mas os meus olhos. Ele faz um link entre o coração e os olhos. Ele começa a perceber que há uma relação entre coração e olhos, entre os desejos e os olhos. Os olhos coloca o seu foco aonde o coração quer. Os olhos colocam o seu desejo aonde o coração quer. Ou seja, os meus olhos, Senhor, não são arrogantes, porque meu coração não é orgulhoso. Meus olhos não é ambiciosos. Os meus olhos, Senhor, não ficam o tempo todo desejando coisas maravilhosas. É interessante porque no Sermão do Monte nós estudamos sobre o tesouro, e lá nós vimos que sobre aonde está seu coração, ali está seu tesouro, e ele fala na sequência dos olhos. Aonde está o seu olho? Onde você coloca seus olhos? Lembra daquelas expressões? Cresceu o olho. O camarada olhou o carro do outro, cresceu o olho. Ou então o olho gordo, não é? Ele cresceu o olho naquilo ali. Ele cresceu o olho naquela circunstância. Mas o salmista diz: eu não tenho olho gordo. Meus olhares não são altivos. Meus olhares não são arrogantes. Irmãos, os olhos, ele é, de certa forma, o termômetro do nosso coração. A maneira que nós olhamos, que nós cobiçamos, que nós desejamos, revela o estado da nossa alma. Por isso que Jesus vai dizer que só de olhar para uma mulher com desejo impuro, você já cometeu adultério. Os olhos revelam. Os olhos da gente revelam a nossa tristeza, não revela? Aquele olhar triste, aquele olhar distante, aquele olhar sem brilho, aquele olhar de uma pessoa ferida, aquele olhar de uma pessoa machucada, rejeitada, decepcionada.
frustrada, ignorada, revela o coração. Mas o salmista diz: não, Senhor, meus olhos não estão lá. Spurgeon disse que os olhares normalmente seguem os desejos, os olhares seguem o coração. Nós temos que parar e pensar. Terceira negativa, ele vai dizer: não apenas o meu coração não é orgulhoso, não apenas meus olhos não são arrogantes, mas ele vai dizer: não me envolvo com coisas grandiosas. Senhor, não me envolvo com coisas grandiosas. Eu não fico aqui pensando em coisas grandiosas. É aquela pessoa que fica o tempo todo sonhando acordada. Sonhos além da sua realidade. Sonhos megalomaníacos. Sonhos que não é o sonho que Deus colocou no seu coração. Não foi Deus que colocou esse sonho no seu coração. Esse sonho é fruto da sua avareza. Esse sonho é fruto da sua ambição. Esse sonho é fruto do seu coração orgulhoso. Esse sonho é fruto do seu olhar altivo. Esse sonho não tem correlação com a realidade. Esse sonho não tem correlação com a vida que nós estamos vivendo. Eu não me envolvo com coisas grandiosas demais para mim. Hoje, quantas pessoas pagam caro para andar no meio de rico? Não é verdade? Pagam caro. Pessoas, por exemplo, que se eu ficar no meio de jogadores de futebol, eu vou conseguir ficar rico. Se eu ficar no meio de pessoas do meio artístico, e as pessoas se sacrificam, tanto jovens, tanto rapazes quanto moças. Quantas moças hoje estão se degradando, se deteriorando ao optar por esse estilo de vida, para tentar, quem sabe, ali conseguir algo melhor para a vida dela e assim por diante. Mas o salmista diz: eu não me envolvo. Eu não estou encantado com o palácio. Eu não estou encantado com a casa de Saul. Eu não estou encantado com o fato de ser rei. Eu não estou aqui envolvido. Eu não estou buscando ser rei. Eu não estou buscando, Senhor, ser o líder geral dessa nação. Essas coisas, Senhor, não passam pela minha cabeça. Eu era apenas um pastorzinho de ovelha. Eu cuidava das ovelhas do campo. Eu era apenas uma pessoa que tocava a minha harpa, que louvava o Senhor, que compunha salmos. Eu não estou querendo tomar o lugar de Saul. Nunca passou pela minha cabeça roubar o lugar de Saul, porque essa é a ideia do contexto do Salmo, provavelmente. A ideia de que ele estava querendo roubar o lugar de Saul, por isso ele vai fazer essas 4 negativas. Meu coração não é orgulhoso, meus olhares não são altivos e eu não me envolvo com coisas grandiosas. Isso tudo aí, a pompa do reinado não me encanta, a pompa do reinado não me seduz. Tem pessoas que vivem em busca da pompa e do status social, que algumas amizades, que alguns lugares pode te dar. Mas ele fecha dizendo uma 4ª negativa. Primeiro, meu coração não é orgulhoso. Segundo, meus olhos não são arrogantes. Terceiro, eu me envolvo com coisas grandiosas. E ele faz uma 4ª negativa. Nem maravilhosas demais para mim. Alguns estudiosos dizem que quando ele fala nem maravilhosas demais, ele está contrapondo aqui com envolver com coisas grandiosas. É como se eu dissesse assim: existem coisas grandiosas e existem coisas maravilhosas demais. Alguns estudiosos vão dizer que quando ele fala de coisas maravilhosas demais, ele está indo para a dimensão do divino, para a dimensão do transcendental. Porque o que pode ser maravilhoso demais para mim? Ser Deus, o status da divindade. Ser como um Deus. Não, eu não penso nisso. Não passa pela minha cabeça coisas maravilhosas demais para mim. Meu foco não é esse. Nós estamos vivendo hoje numa época que muitos pensadores, inclusive economistas, estão fazendo proposições de uma vida simples, Inclusive o Serbarzi tem trabalhado muito isso, grande
economista, propondo um caminho de uma vida de simplicidade. Um viver simples, desapegado, sem muito luxo. Existem muitos milionários que estão abandonando suas mansões, comprando um apartamento simples para viver. Hoje existem pessoas ostentando com milionários carros na garagem, casas e não sei, fortunas, né? O salmista fala assim, eu não quero isso. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. Embora ele não tivesse um coração soberbo, embora ele não tivesse um olhar altivo, embora ele não se envolvesse com coisas grandiosas, e embora ele não desejasse coisas maravilhosas para mim, ele teve tudo isso. Olha que interessante. Davi era riquíssimo. Davi adquiriu uma riqueza fantástica. Davi deixou o reino com uma fortuna exorbitante para o seu filho Salomão. Ele não construiu o templo porque Deus não permitiu. Mas quando Salomão chegou para construir, estava tudo ali, as condições todas. Tudo aquilo que ele não quis, Deus deu a ele. Isso é que é o gostoso. Se Deus tem um plano para você, da riqueza, Ele vai te dar. Mas não faça disso a grande força motriz da sua vida. Trabalhe, lute, conquiste, sonhe. Mas não se envolva com coisas grandiosas demais para você. Deixa Deus pautar aí a sua agenda. Deixa Deus bater a régua aí na sua vida. Deixa eu sair um pouco do texto. Deixa eu chamar aqui para o nosso diálogo o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Embora ele seja coreano, toda a filosofia dele é desenvolvida na Alemanha. Byung-Chul Han, ele formou na Alemanha, ele escreve em alemão, ele fala em alemão, dá aula em alemão, toda a vida dele é na Alemanha. E Byung-Chul Han é um dos grandes filósofos da nossa era moderna, contemporânea. E ele tem trazido à luz muitos temas do dia a dia, da sociedade e do ser humano. E um dos livros dele que eu li, que mexeu muito, chama A Sociedade do Cansaço. Um livrinho pequeno, 70 páginas é o livro, mas 70 é anexo. Então o livro basicamente 140 páginas. Quase isso. E o Byung-Chul Han, nesse livro, Na Era do Cansaço, ele fala sobre duas fases da nossa transformação social do mundo hoje. Ele fala que na era moderna a gente vivia na chamada era da disciplina, ou chamada sociedade disciplinar, onde tudo funcionava por regras. O exército, a escola, os hospitais, a educação dos filhos, tudo era regra. Você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo outro, você tem que cumprir isso. Ou seja, o grande sujeito dessa sociedade é o sujeito obediente. Obedeça. Obedeça que vai dar certo. Obedeça que vai funcionar. Ou seja, nós estávamos o tempo todo guiados por regras externas. Mas ele diz que houve uma mudança de vetor da sociedade moderna para a sociedade contemporânea. Porque a sociedade contemporânea não é mais a sociedade disciplinar, mas a sociedade do desempenho. E na sociedade do desempenho não existe mais a regra externa. Eu sou minha regra, eu imponho as normas, eu digo a hora de parar, eu digo a hora de desistir, eu digo até onde eu vou. Esse sujeito subjetivo que sou eu, passa a determinar toda a minha vida. Então essa pessoa hoje ela vai trabalhar até exaustão. Ela acorda cedo, ela vai para a academia, vai para o trabalho, vai para a faculdade, e se necessário for depois da faculdade, volta para a academia, e quando ela não aguenta mais, ela vai dormir, porque amanhã ela tem que ir para a mesma exaustão, porque se ela não fizer isso, o vizinho vai fazer, o amigo vai fazer. Então ela é impulsionada por um desejo interno de vencer na vida. Não é o pai, não é a escola, é ele que se impõe. Segundo Byung-Chul Han, essa sociedade é a sociedade do burnout,
do esgotamento. E é interessante porque ele vai falar de dois aspectos, porque se na era disciplinar a palavra-chave era o não, é a negatividade, não pode, isso não pode, você não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Na era do desempenho, a palavra-chave é o sim, você pode. E se você pode, você deve. E se você pode, você consegue. Ele diz que o excesso de positividade, você pode, você consegue, você vai alcançar. Esse excesso de positividade está levando o ser humano, diz Bill Churran, ao infarto da alma. A alma está infartando, porque ela não está aguentando mais esse excesso de positividade. E qual é o maior filho desse excesso de positividade? E nesse sentido, Bill Churran é um profeta. A filosofia coach. Porque ela está o tempo todo fazendo você acreditar, você consegue, você pode. Não há não. Não há lugar para o sofrimento. Não há lugar para negatividade. Não há lugar para disciplina. Só há lugar para vitória, 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 vitória. Esse excesso de positividade, diz Bill Churran, está levando você ao infarto, ao esgotamento. As redes sociais estão o tempo todo dizendo você consegue, você pode. Nós estamos movidos por uma ambição ininterrupta, e não é mais o professor que está dizendo isso para você, é a sua alma que está gritando, eu quero, eu posso e eu consigo. Daí o fato de pessoas estarem morrendo nas academias, daí o fato de nós estarmos... Interessante porque o livro de Bill Churran nos Estados Unidos foi traduzido com o termo burnout, sociedade do burnout. Porque é isso que é a nossa geração. Qual é os nossos remédios hoje? O energético. A gente está o tempo todo querendo usar alguma coisa para resistir um pouco mais. Você pode um pouco mais. Você pode um pouco mais. Você aguenta ficar o dia todo na faculdade, no trabalho, e ainda ir para uma festa e ficar até de manhã. Hoje você trabalha 5 horas por dia, porque você consegue, toma energético, toma um suplemento alimentar. Esse é um remédio nosso. Tudo isso movido por uma só coisa: a ambição. Nós temos que tomar cuidado, queridos irmãos, porque, infelizmente, enquanto as drogas do momento foram os estimulantes, a cafeína, os energéticos, nós estamos sinalizando que nós vamos até a exaustão. Sabe qual que é o ápice dessa positividade, vai dizer Bill Churran? A morte. Você vive para morrer e você está morrendo para viver. Você está morrendo para viver, para conquistar. Nessa sociedade a gente não olha para o lado. Nessa sociedade nós vemos o sol nascer todo dia, mas não vemos ele, não contemplamos ele. Nessa sociedade nós vemos o sol se pôr todos os dias, mas não percebemos ele. Nessa sociedade a chuva cai e a gente não percebe ela. Nessa sociedade as plantas mudam de cor, as árvores caem suas folhas e nós não percebemos. Por que não percebemos? Porque essas coisas são supérfluas. Eu não vou gastar meu tempo olhando para o sol. Eu não vou gastar meu tempo olhando para a chuva. Eu não vou gastar meu tempo percebendo a mudança das flores e das plantas, porque eu estou envolvido em coisa mais importante. E que coisa mais importante? Eu vou chegar no topo. E o topo é a sua morte. Nós temos que pensar, irmãos, que essa é a sociedade da ambição. Eu trouxe esse ponto aqui no finalzinho do meu primeiro ponto, exatamente para deixar você alerta. Porque tem muita gente dentro da igreja assim. Você não para olhar para o irmão porque você não tem tempo. Você não para olhar a dor do outro porque você não tem tempo. Às vezes você até percebe um olhar triste do seu lado, ou dentro da igreja, mas você está envolvido em tantas coisas para te levar ao topo, que você não quer perder tempo com o olhar triste do irmão. Você passa despercebido por uma notícia de doença, porque você está envolvido com coisas mais importantes, não é verdade? Você não está vendo seu filho crescer?
Você não está vendo sua filha crescer? Já vi pais falar assim: eu não tinha percebido como que a minha filha virou uma moça tão rápido. Mas como assim você não percebeu? Essa é a sociedade da ambição. O coração não vai ficar quieto enquanto ele não se desapegar das ambições da vida. Grava essa expressão. Desapegue. Desapegue. Você está morrendo de trabalhar. E quando você chegar lá no final, você vai morrer de verdade. Porque esse excesso de positividade, de ambição, vai te levar lá. Segundo lugar, o que é o coração quieto? Primeiro é o coração desapegado. Segundo, é um coração autocontrolado. Esse é o coração quieto, autocontrolado. Diz o texto: de fato, acalmei, tranquilizei a minha alma. O que o salmista quer dizer aqui? Eu assumi o controle da minha alma. A minha alma não está no piloto automático. A minha alma não está no piloto automático. Ela tem piloto. Eu decidi acalmar e aquietar e tranquilizar a minha alma. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil? Sabe o que eu acho que o salmista está querendo dizer? Sabe, Deus, meu coração não é orgulhoso, mas eu mato um leão por dia para ele não ser orgulhoso. Sabe, Senhor, os meus olhos não são altivos, mas eu mato um leão por dia para os meus olhos não ser altivos. Sabe, Senhor, eu não me envolvo com coisas grandiosas demais para mim, mas eu mato um leão por dia para o meu coração não se envolver com coisas grandiosas. Sabe, Senhor, eu não fico pensando em coisas maravilhosas demais para mim, mas eu estou matando um leão por dia para não ceder a isso. É isso que ele está falando. Eu aquietei, eu botei freio na alma. Porque o nosso coração, ele pende por orgulho. O nosso coração, ele pende para altivez. O nosso coração, ele pende para jactância, para avareza. Mas eu aquietei, eu botei freio nele. E é interessante que esse autocontrole parece ser uma máxima do salmista. Porque no Salmo 42 ele vai dizer: por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Por que ele fala isso? Ele está dizendo: eu boto freio no meu coração. Eu seguro as rédeas da minha alma. Eu seguro as rédeas das minhas emoções. Coração, você está abatido, não pode. Coração, você está angustiado, não pode. Confie em Deus, coração. Espere em Deus. É fácil? É fácil, irmãos? Eu que o diga. Eu estou pregando para mim hoje. Esse sermão foi para mim. Talvez sirva para você. Mas eu estou pregando para mim. Porque muitas das vezes é difícil matar um leão por dia para não deixar a ansiedade assumir o controle. Às vezes tem que matar um leão por dia para não deixar o medo assumir o controle. Às vezes tem que matar um leão por dia para não deixar a decepção assumir o controle. Às vezes tem que matar um leão por dia para não deixar a frustração assumir o controle. Todo dia. Todo dia. Paulinho vai dizer: eu esmurro o meu corpo. Todo dia. Eu bato no meu corpo. Todo dia. Para eu não ser reprovado no que eu prego. É isso que Paulinho está dizendo em 1 Coríntios capítulo 9. Ele está dizendo exatamente isso. Eu vou esmurrar o meu corpo, mas esmurro o meu corpo e o faço meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Paulo está dizendo: eu vou aquietar meu coração. Eu vou segurar minhas rédeas.
Muitas das vezes a psicologia contemporânea não vai dizer isso. A psicologia contemporânea não vai falar de responsabilidade moral por trás dos problemas emocionais. Porque a psicologia contemporânea quer botar a culpa nos pais, na criança interior, eliminando toda a possibilidade de responsabilidade moral dos meus pecados, dos meus sentimentos, dos meus erros, das minhas falhas. É isso que a psicologia contemporânea vai fazer. Mas a Bíblia, ela vai dizer o contrário. Você precisa fazer calar a sua alma. Sua alma está gritando. Sua alma está desesperada. Sua alma está fazendo você arrancar os cabelos da cabeça. A sua alma está fazendo você somatizar. O que é somatizar? Somatizar é mandar para o corpo aquilo que é do psique. Sua alma está mandando você julgar para os rins, julgar para o fígado. Sua alma está mandando você julgar para o pulmão, para a respiração, para a pressão arterial. A sua alma está mandando você julgar para todas as partes. Isso quando a sua alma não manda você julgar para o vizinho do lado. Quando você não bate na esposa, não espanca os filhos. Quando você não agride o cara no trânsito. Porque você está descontrolado. Nós estamos vivendo uma era complicada, por exemplo, no mundo esportivo. Tivemos 2 casos famosos de jogadores que estão presos por causa de estupro. Jogadores que estão no nível financeiro fora da realidade. Jogadores nível de seleção brasileira. Jogadores que por causa do descontrole emocional mancharam toda a sua história, toda a sua carreira. Por causa de quê? Do estupro de uma pessoa desconhecida. Hoje estamos vendo aí um dos maiores jogadores da história do Brasil, alvo das mais diversas fofocas nas redes sociais, por mais um caso de descontrole pessoal da própria vida. Agora, esses são casos famosos. E nós? Quantos de nós perdemos o controle? Deixamos a ira assumir o controle? Deixamos o medo assumir o controle? Deixamos a murmuração assumir o controle? O vitimismo assumir o controle? Deixamos tantas coisas dominar nossa vida simplesmente porque nós não temos um coração autocontrolado. Mas em terceiro lugar, o que é o coração quieto? Primeiro, é um coração desapegado. Segundo, é um coração controlado. Terceiro, é um coração confiante. Olha o que diz aí, queridos irmãos, no verso 2 ainda. De fato, acalmei, tranquilizei minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. É interessante, queridos irmãos, existem 2 interpretações para essa criança aqui. A primeira interpretação diz respeito a uma criança é uma criança que a mãe acabou de dar mamar para ela. Estava lá chorando, esgoelando, não é assim? Aí a mãe vai lá, dá os seios para ela, ela amamenta. Depois de amamentar, ela já fecha os olhinhos ali, dorme ali mesmo, tranquiliza, fica sossegada. Essa é a primeira ideia. Talvez o salmista esteja falando dessa criança que acabou de receber o leite materno e que agora está ali no bracinho da mãe, no colinho, descansando. A segunda ideia é que ele está falando de uma criança que já foi desmamada, que não precisa mais do leite materno. E que, portanto, agora tudo que ela precisa é do aconchego da mãe, é do aconchego da proteção da mãe ali. Essas 2 teorias são possíveis. Eu vou ficar com a primeira. Gosto mais da primeira. Acho que a ideia de uma criança esgoelando, esperando a mamãe dar o mamar para ela, dar o leitinho, e ela pega ali e começa a amamentar, as lágrimazinhas descendo do olho, vai secando, e ela vai se satisfazendo ali, e de repente
ali mesmo ela dorme. É um coração que sabe que não vai faltar o leite, que não vai faltar o calor. É um coração que sabe que não vai faltar o carinho. É um coração que sabe que não vai faltar a proteção, que não vai faltar a segurança. É um coração que sabe que tudo que ela precisa está na mãe. E é interessante porque aqui o salmista usa uma figura materna para falar de Deus. O salmista usa uma figura materna para descrever Deus. O que o salmista está querendo aqui é fazer uma analogia entre a criança no colo da mãe e Deus. O salmista não está ensinando aqui um novo Deus, Deus mãe. Quem acompanha as redes sociais acabou de ver recentemente agora um pastor falando desse texto e pregando sobre o Deus mãe. Não, ele não está falando do Deus mãe. Ele está usando a figura materna como analogia para descrever o carinho, o cuidado e a provisão de Deus. É só isso que ele quer dizer aqui. É isso que ele quer, de certa forma, nos ensinar nesse ponto. Ele quer dizer, olha, tudo que você precisa está aqui. Você precisa de alimento, de sustento, ele vai te dar. Está na mão dele te dar. Ele vai cuidar de você. Não vai faltar o alimento para você. Você precisa de segurança, ele vai te dar. Você precisa de satisfação, ele vai te dar. A ideia aqui é de um Deus aonde você pode colocar todas as suas fichas. E o que significa confiar em Deus? Spurgeon vai dizer que a soberania de Deus é um travesseiro aonde nós podemos encostar toda noite a nossa cabecinha e dormir. Descansa no travesseiro da soberania de Deus. O que é confiar em Deus? É depender dele em tudo. Depender dele em tudo. Paulinho vai dizer lá em Atos 17, 28, nele vivemos, movemos, existimos. Ou seja, confiar em Deus é saber que a sua vida sai dele, que a sua existência depende dele e que se você se move é por causa dele. Uma das coisas que eu gosto de fazer de manhã na minha oração, eu faço muito isso, falo, Deus, obrigado porque eu acordei. Eu estou enxergando, eu estou ouvindo, eu estou sentindo, eu estou pensando e fazendo correlações entre o que eu estou vendo, sentindo, pensando. Eu estou vivo. Isso é motivo de gratidão a Deus. Confiar em Deus é saber que você depende dele para viver, para existir e para mover. Toda a sua vida depende dele. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 11, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é a origem, o meio e o fim de tudo. Então, quando nós confiamos em Deus, eu estou dizendo, eu dependo do Senhor. Mas além de depender do Senhor, quando nós confiamos em Deus, nós estamos dizendo, eu me satisfaço em Deus. O que diz o Salmo 37? O Salmo 37, deleita-te no Senhor. Ou seja, faça dele o seu deleite, e ele satisfará os desejos do seu coração. Quando Deus for o seu maior deleite, quando Deus for a sua maior satisfação, olha o que diz o grande pregador John Piper: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. É isso que é confiar em Deus. É saber que ele me satisfaz. A criancinha sabe que mamãe satisfaz. Dizem que a criança, quando está amamentando, muitas das vezes ela olha no olho da mãe. No olho da mãe. Alguém sugeriu que ele está amamentando a mãe. Não é o leite, ele está amamentando a própria mãe. É por isso que Jesus vai dizer, né? Por isso que a Bíblia vai dizer lá em Isaías, olhai para mim, sereis salvos. Nós temos que nos amamentar
do Pai. Nós temos que olhar para Ele e nos alimentar dele. Se Deus não te satisfaz, mais nada nesse mundo vai satisfazer. Lembra aqui a frase de Agostinho, no livro das Confissões, no capítulo 1. Meu coração vai continuar inquieto, enquanto não descansares em ti. É lá que está. Mas em terceiro lugar, confiar em Deus não é apenas depender dele para tudo. Nele vivemos, movemos, existimos. Confiar em Deus não é apenas nos satisfazer nele, fazer dele o nosso deleite, Salmo 37. É ter a certeza da nossa segurança. Confiar em Deus é saber que Ele não vai falhar com nós. Diga, Deus não vai falhar comigo. Eu escutei? Diga, Deus não vai falhar comigo. Salmo 121 resume esse ponto. Levanto os meus olhos para onde me venho. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto: de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Esse é o nosso Deus, querido. Nós sabemos que Ele está conosco. Nós sabemos que Ele está do nosso lado. Posso ouvir amém? Amém. Coração quieto, um coração confiante. Ele está lá. Eu gosto do debate que existiu entre Lutero e Erasmo de Roterdã. Quando discutia sobre a justiça de Deus, Erasmo disse para Lutero: Lutero, deixa Deus ser bom. E Lutero disse para Erasmo: Erasmo, deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Porque Deus é bom, é justiça, é ira, é tudo. Último lugar, queridos, passando para frente aqui, para não gastarmos mais tempo, pulando muita coisa aqui. O que é o coração quieto? É um coração altruísta. É um coração altruísta. Ou um coração que pensa no outro. Ou um coração generoso, outrocêntrico, dadivoso. Olha o verso 3. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel. Olha que interessante, igreja. Olha que interessante. O salmista começa falando dele. Senhor, meu coração não é orgulhoso, meus olhos não é altivo, não me envolvo com coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Senhor, eu aquietei e acalmei meu coração, eu sou como uma criança desmamada no colo da mãe. Ele está falando dele. Mas quando chega no verso 3, ele muda o vetor. Pá! Ele já não fala mais dele, ele fala: ponha, ó Israel, no Senhor a sua confiança. Ou seja, agora ele para de falar dele e começa a pensar no outro, a pensar em Israel. A minha experiência de confiar em Deus, de depender em Deus, eu quero que você também tenha, ó Israel. A minha experiência de não ser orgulhoso, altivo, arrogante, soberbo, eu quero, ó Israel, que você tenha. Ou seja, ele começa a perceber que não faz sentido a vida se tudo o que eu faço é só para mim. Não faz sentido a vida se a vida só gira em torno do eu e eu. Porque grande parte de nós vive o tempo todo pensando só na gente, no meu sucesso, nas minhas conquistas, nos meus títulos, no crescimento dos meus seguidores, nas minhas amigas, nos meus amigos, nos meus presentes. Tudo eu penso em mim. É como se a vida só fizesse sentido se fosse assim. Parece que nós viremos
uma sociedade narcisista. Infelizmente. Scott McKnight, no livro Igreja Tove, vai falar dessa sociedade narcisista. Perigo dessa sociedade narcisista. Dessa igreja narcisista. Onde a gente só pensa em nós. O tempo todo. Aonde a gente não percebe que o outro precisa da gente. Que o outro precisa saber dessa fé que eu tenho. Que o outro precisa entender que confiar em Deus é a melhor coisa que existe. Sabe como nós podemos medir o nível de saúde mental do ser humano? É simples. Quanto mais ele pensa no outro, ele é mais saudável. Quanto menos ele pensa no outro, ele é mais doente. Os psicopatas nada mais são do que pessoas que só pensam em si. É esse o psicopata, o sociopata, só pensa nele. E quando ele pensa no outro e demonstra simpatia para o outro, aparentemente demonstra empatia para o outro, é no sentido de usar o outro como trampolim para que ele possa alcançar um status, um lugar e uma posição. Porque de fato, o psicopata, ele não pode pensar no outro, porque ele não tem nervo no coração. Quanto mais egoísta, egocêntrico, egocentrado for a pessoa, mais doente mental ela é. Pode não estar internada, mas está no seu ciclo de amizade. Pode não estar dopada, mas pode ser seu marido. Pode ser sua esposa. Pode não estar internada, mas pode ser seu filho. Só pensa nele. Na dor, no sofrimento. Eu vi uma história de uma mãe que estava agonizando no quarto, com câncer. O filho dentro de casa não tinha coragem de chegar lá no quarto e dizer: precisa de alguma coisa, mãe? A mãe deu tudo para o filho. A mãe deu todo o carinho para o filho. A mãe deu amor para o filho. Mas o filho não tem coragem de chegar no quarto e dizer: está tudo bem? Qual filho conseguiria viver assim? Dentro de casa, sabendo que a mãe está agonizando com câncer terminal. Às vezes está dentro da sua casa. Os neuróticos anônimos, eles têm uma tese. A tese deles é que toda doença mental surge do egoísmo. O doente mental nada mais é do que aquela pessoa em si mesmada. Só pensa nela, 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 nela. Segundo os neuróticos anônimos, a cura acontece quando eu saio do egoísmo e vou para o amor. Eu começo a pensar no outro, no próximo. Quanto mais a pessoa faz obra social, quanto mais a pessoa ajuda alguém, ajuda o ministério, ajuda a igreja, ajuda pessoas, mais saudável é ela. Mas quanto mais a sua vida gira em torno dela, mais ela vai ficar nos cantos, criticando, se postando de vítima, reclamando, murmurando, acusando, seja lá mais o quê. Mas a pessoa que está fazendo bem para outro não tem tempo. Uma pessoa que está bem consigo mesmo não tem tempo para ficar reclamando do sol, da chuva, da lua, da maré. A pessoa que está bem com ela mesma, ela celebra a chuva, celebra o sol, ela celebra a folha linda da planta, celebra as folhas caídas no chão. Nesse texto, o salmista olha para Israel e diz: põe a sua esperança no Senhor. Eu quero que vocês aprendam comigo a ter fé em Deus. Eu quero que vocês aprendam comigo a depender de Deus. Eu quero que vocês aprendam comigo quem é Jesus. Seu amigo sabe quem é Jesus? Seu colega de trabalho sabe quem é Jesus? Ou você só está pensando nas suas notas na prova, no seu salário? O que você está pensando?
Para quantas pessoas você está dizendo, coloca a sua esperança no Senhor? Um coração quieto só é quieto porque é altruísta. Coração que só pensa nele mesmo não é quieto, é conflituado. Coração que só pensa nele é angustiado. Coração que só pensa nele é insatisfeito, porque nada satisfaz. Ele compra uma casa que é outra, ele compra um carro que é o melhor, ele ganha um salário que é o mais alto. Mas o coração altruísta que pensa no outro, descobre outras formas na vida de ser feliz. Vamos colocar de pé, queridos. Eu queria que você pensasse só. Acho que acabou o microfone aqui. Queridos, feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, nessa hora eu quero pedir ao Senhor que abençoe cada pessoa que aqui está, cada irmão, cada irmã. Eu não sei como é que está o estado do coração do teu filho, o estado do coração da tua filha, eu não sei. Talvez o teu filho esteja vivendo um momento de muita angústia, de muita dor, de muito sofrimento. Talvez essa pessoa esteja precisando de uma cura para a sua alma, de uma cura para o seu coração. Talvez o seu coração esteja inquieto nessa noite, por vários fatores. E eu oro por elas, oro por mim, Pai, para que o Senhor me dê a graça de poder aquietar o meu coração diante de tantas angústias, medos, incertezas, dúvidas. Que o Senhor possa me dar a graça de aquietar o coração para esperar o momento do Senhor, a hora do Senhor, o que o Senhor tem para cada um de nós. Toca em cada um dos teus filhos nessa noite. Que cada um possa sair daqui hoje revigorado, restaurado, renovado, transformado de dentro para fora, Pai. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos possam sentar.